atendendo aos requisitos e propósitos das disciplinas Desenvolvimento de Processos Químicos 1 e 2, cursadas ao longo de 2016 na Universidade Federal de São João del Rei, campus Alto Paraopeba, em Ouro Branco, o nosso grupo desenvolveu um projeto intitulado Construção de um reator fotoeletroquímico para avaliação da degradação e descoloração do corante vermelho Congo, o qual tem o objetivo de descolorir o corante vermelho Congo através dos processos eletroquímico e fotoeletroquímico. Além disso, avaliar o efeito sinérgico desses dois processos acoplados. A descoloração será avaliada pelo parâmetro absorbância, medida no espectrofotômetro de luz visível. A indústria têxtil é uma das maiores consumidoras de água em processos produtivos do mundo e, consequentemente, gera grande quantidade de efluentes industriais. Os problemas causados pelo despejo de forma inadequada dos efluentes da indústria têxtil podem gerar desde prejuízos estéticos aos cursos d'água até graves impactos ambientais. A intensa coloração nos ambientes aquáticos pode causar uma interferência nos processos de fotossíntese devido à dificuldade da passagem de luz. Além disso, algumas classes de corantes e seus subprodutos são substâncias tóxicas e recalcitrantes e, segundo alguns estudos, podem apresentar ainda efeitos carcinogênicos e ou mutagênicos. Dentre os corantes utilizados na indústria têxtil, existe uma grande preocupação com os corantes sintéticos da família azo, devido à sua toxicidade e difícil degradabilidade. O corante vermelho Congo, o qual foi utilizado neste trabalho, pertence à classe dos diazocorantes. Ele possui estrutura molecular complexa e estável. Por isso, persiste no meio ambiente por longo período de tempo. Assim, o estudo do vermelho Congo é interessante, não só por ser um poluente de efluentes industriais, mas também porque é um bom modelo de poluente complexo. Para tratar este corante, utilizamos o tratamento eletroquímico, que é uma alternativa aos tratamentos convencionais devido às suas vantagens, tais como o sistema de tratamento compacto, versatilidade e eficiência. A vantagem principal dessa tecnologia é a sua compatibilidade com o ambiente, pois envolve a utilização de um reagente limpo, o elétron. Há também métodos fotocatalíticos para o tratamento de efluentes. Os processos fotocatalíticos, utilizando materiais semicondutores, são métodos eficientes para a decomposição de compostos orgânicos em água. Se baseiam no processo de decomposição ou dissociação de compostos químicos causada pela radiação eletromagnética, utilizando ou não catalisadores. O processo de fotodegradação catalítica envolve a ativação de um semicondutor por luz solar ou artificial, sendo um dos mais utilizados o dióxido de titânio, por ser relativamente inerte e bastante eficiente nos processos de fotocatálise. Foi realizado o teste de voltametria cíclica no Laboratório de Engenharia Química. Este teste consiste no varrimento de um potencial de um eletrodo que se encontra mergulhado numa solução, medindo-se a corrente resultante. Construiu-se um eletrodo de prata, cloreto de prata. Posteriormente, realizou-se a calibração do equipamento com 100 ml de uma solução de ferrocianeto de potássio com cloreto de potássio, cujo gráfico já é conhecido na literatura. Para tal, utilizou-se o eletrodo de carbono vítreo, o contraeletrodo de platina e o eletrodo de referência de prata, cloreto de prata. Após esse procedimento, fez-se a voltametria do cloreto de sódio e do corante vermelho Congo, em um becker de 100 ml, utilizando o eletrodo de trabalho de óxido de rutênio 30% e óxido de titânio 70%. O contraeletrodo de platina e o eletrodo de referência de prata, cloreto de prata. Inicialmente, o eletrodo foi imerso em uma solução contendo apenas o eletrólito. E em um segundo teste, os eletrodos foram imersos em uma solução contendo o corante vermelho Congo. Realizou-se uma varredura simples nas direções catódicas e anódicas e o experimento foi realizado à temperatura ambiente. Os experimentos eletroquímico e fotoeletroquímico foram realizados em batelada, à temperatura ambiente, por 60 minutos. Nos experimentos eletroquímicos, a lâmpada de vapor de mercúrio permaneceu desligada, sendo ligada nos experimentos fotoeletroquímicos. Além disso,
foram realizadas análises de absorbância de amostras coletadas em intervalos de 5 minutos para acompanhar a descoloração do corante vermelho Congo, o qual simulou o efluente da indústria têxtil. Os testes ocorreram em um reator cilíndrico de acrílico de 1,3 litros, constituído de um cátodo, que é uma tela de titânio, e um anodo, que é uma placa de titânio revestido de óxidos de titânio e rutênio, na proporção de 70% de óxidos de titânio e 30% de óxido de rutênio, cedido pela empresa Denora do Brasil. O sistema foi constituído de um agitador magnético e uma fonte de alimentação regulável, que forneceu a corrente necessária para a reação eletroquímica. Além disso, cabos banana fizeram a conexão entre a fonte e os eletrodos. No processo fotoeletroquímico, o aparato foi introduzido em uma caixa de madeira fechada para a realização do experimento, onde acoplou-se uma lâmpada de vapor de mercúrio de 250 watts. Esta foi uma medida de segurança tomada em virtude da exposição à radiação ultravioleta. As soluções de corante vermelho Congo foram preparadas em 3 concentrações diferentes, 15, 30 e 60 mg por litro, com 2 gramas por litro de NaCl e ácido perclórico, na concentração de 0,1 mol por litro, até atingir um pH levemente ácido em torno de 6,3. Essas soluções foram adicionadas ao reator, ligou-se o agitador magnético e a fonte nas 3 voltagens avaliadas, 3, 4 e 5 volts. O gráfico a seguir foi plotado no Excel com os dados fornecidos pelo equipamento de voltametria cíclica. Neste gráfico, a curva azul corresponde ao branco, ou seja, solução de cloreto de sódio, e a curva vermelha a solução com corante vermelho Congo. A partir do voltamograma, percebeu-se que o pequeno ombro foi formado pela diferença das curvas. Este aspecto evidenciou que a espécie química em estudo é eletroativa na presença do eletrodo de trabalho de óxido de titânio e de óxido de rutênio. Além disso, seu comportamento é irreversível, o que já era esperado, uma vez que a reação de oxidação degrada o composto orgânico. Realizou-se um teste para a definição do eletrólito suporte, comparando os sais cloreto de sódio e sulfato de sódio. Percebeu-se que a descoloração foi bem menor para o experimento no qual utilizou-se sulfato de sódio como eletrólito suporte. Uma das razões para a maior descoloração quando o cloreto de sódio foi utilizado como eletrólito suporte é a formação eletroquímica de gás cloro no ânodo e sua reação com o íon hidróxido formada no cátodo, produzindo assim ácido hipocloroso, o qual irá atuar como principal agente oxidante na degradação do efluente. Os gráficos a seguir apresentam os resultados obtidos para os testes eletroquímico e fotoeletroquímico. Para a concentração de 15 mg por litro, as 3 voltagens utilizadas foram capazes de descolorir majoritariamente o corante. Todavia, percebeu-se que para as voltagens de 4 e 5 volts há uma significativa redução de cor nos 5 minutos iniciais, ao passo que para 3 volts utilizados não ocorre uma brusca redução de cor neste intervalo de tempo. Ao comparar o experimento com e sem lâmpada, percebe-se que na voltagem de 5 volts os resultados foram mais satisfatórios, mas levemente diferentes. Nos testes de 3 e 4 volts, o acoplamento da luz ao processo eletroquímico não aumentou a eficiência. O efeito não foi cinético. Isso pode ter ocorrido por erros durante o experimento, na pesagem dos reagentes ou no processo. A degradação do corante com concentração de 30 mg por litro não foi significativa quando utilizou-se um potencial de 3 volts na fonte, pois atingiu-se uma descoloração de no máximo 60%. Isso é comprovado pelo gráfico obtido, onde os valores de descoloração não se tendem ao decréscimo. Em contrapartida, para os potenciais de 4 e 5 volts ocorre um decréscimo majoritariamente uniforme da coloração do corante, sendo que para maior voltagem há uma maior redução nos 10 minutos iniciais. Ao acoplar a lâmpada ao processo, a descoloração foi maior nos 3 testes, comprovando o efeito cinético da associação dos 2 processos. A degradação do corante com concentração de 60 mg por litro não foi significativa quando se utilizou um potencial de 3 volts na fonte, pois atingiu-se uma descoloração de no máximo 30%. Isso é comprovado pelo gráfico obtido, onde os valores de descoloração não se tendem ao decréscimo devido à alta concentração e baixa voltagem.
Em contrapartida, para os potenciais de 4 e 5 volts, ocorre uma descoloração efetiva de aproximadamente 95%. Ao acoplar a lâmpada ao processo, a descoloração não sofreu uma alteração significativa, sendo os valores de descoloração obtidos para os dois testes, com e sem a lâmpada, bem próximos. A utilização do processo fotoquímico concomitante ao processo eletroquímico não intensificou a degradação, que manteve-se em aproximadamente 90%. Também demonstrou que não houve ganhos de tempo para atingir a máxima eficiência entre os experimentos. Em virtude do gasto energético oriundo da utilização da lâmpada, o processo fotoquímico não foi considerado viável. Se caso o tempo total do experimento fosse superior a 60 minutos, poderia-se observar uma maior contribuição deste processo. No entanto, neste trabalho, objetivava-se um tratamento para indústrias têxteis economicamente viável e eficiente em tempo. As condições ótimas de operação do reator aplicável na indústria para remediar os danos causados pelos efluentes têxteis foram tratamento exclusivamente eletroquímico com 5 volts na fonte durante 20 minutos, sob agitação constante e dispondo-se de cloreto de sódio na concentração 2 gramas por litro, como eletrólito suporte. O projeto proposto é viável pela sua efetiva degradação do efluente. Além disto, o custo de operação do projeto não é oneroso. O gasto para a condição ótima encontrada será de R$ 0,009 em um mês de uso, com 1 hora de uso diário. Um viés do projeto é o custo de implantação do reator eletroquímico fotoeletroquímico, mas a grande eficiência do sistema, bem como o baixo custo de operação e manutenção, tornam positiva a sua utilização.